Boa noite, amigo. Boa noite, amiga. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus, ao nosso Senhor Deus. Amém? Estamos aqui com muita alegria, fazendo mais essa live, com o objetivo de expandir o reino do Senhor, fazer com que vidas sejam abençoadas, com que respostas de oração aconteçam. Estamos aqui começando agora essa live. As pessoas já começam a entrar. Boa noite, irmã Rosana, Vanessa, Matheus Pinheiro. Amém, irmãos. Essa é uma live da Igreja Evangélica Fé para Todos, a nossa igreja que a gente ama, nós aprendemos a amar, e estamos aqui com essa oportunidade nesses dias difíceis, né, de pandemia, apesar de que a boa mão do Senhor, né, sempre intervém ao nosso favor, a favor do teu povo, a favor da raça humana. E nós temos visto o Senhor trabalhar e coisas grandes também têm acontecido, mas é a oportunidade que o Senhor nos deu de adentrarmos ao seu lar, de proclamarmos bênçãos à sua casa, à sua família. E o sentimento que permeia o meu coração nessa noite é de gratidão, principalmente por você que para os seus afazeres para nos ouvir, para poder tirar um tempo para poder ser abençoado. Amém? Cadê o Matheus? Não está aparecendo aqui. Vamos ajeitar aqui a câmera. Vem, meu filho, chega mais para cá, para você aparecer também. Cadê? O que houve que não está aparecendo? Vem mais para cá. Amém, meus irmãos. Conforme eu falei, é uma live da Igreja Fé para Todos. E aproveitando o ensejo, gostaria de deixar o convite para vocês. Nossa igreja aqui em São Gonçalo, Ministério Fé para Todos em São Gonçalo, é aqui na Praça de Nova Cidade, na Avenida Presidente Kennedy, número 1771, em Nova Cidade, em São Gonçalo. É muito fácil de você localizar, é próximo à Praça de Nova Cidade. É uma igreja onde vidas têm sido alcançadas. Eu fui alcançado, a minha família foi alcançada. Quantas famílias, né, já foram alcançadas pelo poder transformador, restaurador do Senhor. E nós deixamos o nosso convite, os nossos cultos, né, às quartas-feiras, né, a gente também tinha os cultos às quartas-feiras, mas em virtude da pandemia, no momento ainda esse culto das quartas-feiras às 20 horas, culto de milagres, o culto onde a gente ora, esse culto ainda não voltou. Mas nós temos realizado os cultos aos domingos, domingo pela manhã, né, um culto mais voltado ao ensinamento, culto doutrinário, onde o pastor Samuel Brito, que é o nosso pastor presidente, ele aborda textos, né, que são mais com relação voltada à parte do crescimento espiritual, para que as pessoas possam, né, aprender, para que nós venhamos a aprender. E também tendo o entendimento de que é necessário o aprendizado. Então é um estudo, né, uma pregação, mas também um estudo que é dado por nosso pastor nessa condição de trazer o entendimento, de trazer à luz a maturidade espiritual. Esse culto é a partir das 9 horas da manhã e você é o nosso convidado. E à noite, o culto evangelístico, não mais à noite, né, costume. Na parte da tarde, às 17 horas, o culto evangelístico com a palavra profética, um culto direcionado às famílias, um culto onde a gente tem orado, a gente tem clamado, a gente tem pedido ao Senhor que responda às orações, que guarde o povo, que restaure as famílias, e você é convidado aos domingos, né? No próximo domingo às 17 horas, com a palavra de Deus que muda, que restaura, que liberta. Amém? A hora passa rápido. Nós vamos... Acabou que ficou sem um relógio. O Matheus está com o relógio. O Matheus vai estar louvando, vai estar engrandecendo o nome do Senhor. E nós louvamos aqui ao Senhor pela sua vida. Obrigado, você que para os seus afazeres nesse dia. A gente sabe da correria, né? A gente vai chegando em casa essa hora do trabalho, e a janta, são os afazeres, mas você escolheu a melhor parte, que é ser ministrado,
que é ser abençoado pela palavra de Deus que não volta vazia. Daqui a pouco a gente tem uma reflexão da parte do Senhor. Eu queria que você marcasse os seus contatos, os seus amigos, os seus familiares, primordialmente aquelas pessoas que você sabe que precisam do mover de Deus, que precisam da intervenção divina. Porque sabe, irmãos, existem coisas que só o Senhor pode fazer. Nós como seres humanos até tentamos, né, fazer algo até de forma paliativa, mas existem problemas que só a mão do Senhor pode intervir e pode subjugar o poder do inferno e fazer com que a alegria, com que a paz, com que o desconforto saia e com que os dardos inflamados do inferno sejam dissipados em nome de Jesus. Então marque os seus contatos, porque no final Mateus vai estar louvando, depois eu pregando, ministrando uma palavra, e nós estaremos orando no final, declarando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção do Senhor. Amém? Meu filho, vamos louvar? Amém. Vamos louvar. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Eu sinto falta da sua voz, me chamando para entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Amém, Senhor. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai, eu quero amor na casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando para entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. E Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Aleluia, Pai. Eu vou voltar pra casa do pai, eu quero amor na casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai, eu quero amor na casa do meu pai e repousar tranquilo. Obrigado, Senhor. Nos braços do meu pai, do meu pai.
Aleluia, Senhor. Eu vou voltar Sempre, pra casa do Pai. Eu quero amor na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai, do meu Pai. Aleluia. Oh, Senhor, repousamos nos teus braços nessa noite, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Tu és maravilhoso, Senhor. Seja adorado, exaltado e engrandecido. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. E quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, e sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. E venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, e sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, e sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, Deus do impossível. Tu és Deus do impossível.
Deus do impossível. Amém? Essa é a nossa fé, né? Nós servimos ao Deus, puxar um pouquinho a câmera para cá, nós servimos ao Deus do impossível. A Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Essa é a fé que nos mantém de pé, que nos aviva, que nos condiciona a esperança de que o nosso Deus, como Pai, cuida de nós. Amém? Muito feliz nessa noite, estou vendo aqui muitas pessoas queridas, né? Muitos irmãos em Cristo, muitos familiares. Fico feliz aqui de ver aqui minha tia Terezinha Melo de Abreu. Um beijo, tia. Prazer poder trazer algo da parte de Deus ao seu coração nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus visite todos aí. Estamos sempre orando por vocês. Amém? Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração essa noite e eu queria que você me ajudasse em oração para que o Espírito Santo de Deus norteie a minha vida, me dirija, para que distribua a cada um dos nossos ouvintes, dos nossos que estão sintonizados conosco na sua condição humana, daquilo que precisa da parte de Deus nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de falar da tua palavra e já te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor possa me usar, Senhor, como canal de bênção nessa noite. Que eu não venha falar aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, mas aquilo que o teu Espírito coloca em meus lábios. Que os meus irmãos possam ser abençoados, que o teu reino possa avançar e que principalmente o teu nome venha ser glorificado. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode marcar os seus contatos, os seus amigos, você pode marcá-los, porque no final dessa palavra nós estaremos orando, estaremos clamando por aqueles que estão sofrendo, que precisam de uma oração. Você pode pedir também, digitar o nome, o seu nome, da sua família, que a Vanessa está aqui anotando, e no final nós estaremos orando. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia na Epístola de Paulo, Epístola de São Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 5. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 5. Antes de nós começarmos a leitura, o tempo passa muito rápido e a gente precisa abordar algumas coisas, senão a gente acaba se perdendo. O que Deus colocou no meu coração, e isso não vem de hoje, já de algum tempo, eu gostaria de falar sobre vida cristã. Porque se existe algo complicado, algo muito difícil, é sermos cristãos. Verdadeiramente ser cristão não é fácil, muito difícil. E infelizmente, às vezes por falta de conhecimento, por falta de amadurecimento, nós vemos situações que acontecem que muitas vezes nos entristecem e principalmente entristecem o coração de Deus. É fato que somos pecadores, somos humanos, somos tendenciosos ao erro, à carnalidade. Já abordei esse tema em outras lives, mas o que precisa ficar bem claro na nossa mente é que quando nós tomamos um posicionamento, um passo, a aceitação de Cristo Jesus em nossas vidas, existem virtudes que precisam aflorar em nós. Existem condições espirituais que precisam brotar dentro de nós para que também possamos dar bom testemunho e glorificar o nome do Senhor. E a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é uma carta que, apesar de ser muito teológica também, ela aborda muito bem
a parte comportamental do ser humano, as virtudes que o cristão precisa ter, o bom testemunho, a questão de tudo aquilo que permeia a mente do homem. E não só em Colossenses, mas também em Coríntios, em Efésios, o apóstolo Paulo ele aborda essa parte comportamental do ser humano cristão, através do Espírito Santo que passa a habitar em nós. E uma vez o Espírito Santo habitando em nós precisamos produzir frutos, precisamos dar bom testemunho para que o reino de Deus avance. Então, o apóstolo Paulo escreveu, eu leio nessa noite, a partir do verso 5, Colossenses 3:5, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, ponto e vírgula. Porém, Cristo é tudo em todos. O apóstolo Paulo ele faz uma abordagem aqui muito bacana, porque ele começa a mostrar que necessariamente precisa haver uma mudança de vida. 2 Coríntios 5,17, o mesmo apóstolo Paulo, já escrevendo à igreja de Corinto, ele escreve o seguinte, ele diz que as coisas velhas se passaram, né? Ele diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É muito interessante, porque eu até anotei algo aqui muito interessante, e diz assim: o melhor argumento em favor do cristianismo é a vida do cristão, é a nossa vida. Ninguém pode contestar a vida de um cristão que foi mudada, que foi transformada. Agora, em contrapartida, o maior descrédito do cristianismo é a incoerência do ensinamento evangélico, que não se torna uma realidade na vida diária, fazendo com que esse mau testemunho sirva de escândalo, e sirva de escárnio, e sirva de tristeza, como um mau testemunho de vida, escandalizando o nome de Cristo. E o apóstolo Paulo, dentro dessas virtudes, as quais ele nos ensina a cultivar, ele começa a dar algumas instruções que são muito pertinentes para esses dias de hoje, instruções que nós precisamos verificar se nós estamos implementando isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com os nossos familiares. Porque, queridos, o cristianismo, ele tem o poder de mudar, de restaurar, de transformar, de libertar. Eu sempre repito isso: o cristianismo é o maior patrimônio que o ser humano tem, porque os ensinamentos de Cristo, né, as cartas paulinas, os evangelhos, são cercas, são sinais, os quais nos impedem de nos enveredarmos por
por maiores tristezas, por maiores angústias, pelos apertos da vida, a palavra de Deus ela tem condições de nos proteger, de nos amparar, de nos condicionar a dar a volta por cima, de nos condicionar a vivermos esses dias tão difíceis de uma maneira a qual os benefícios que a palavra de Deus nos traz, né, nos dá condições de vivermos melhor, termos boas amizades, evitarmos sofrimento, prosperarmos em nossos caminhos, em nosso trabalho. E dentro do que Paulo aborda aqui, né, dentro do que Paulo começa a falar, eu queria trazer para você uma linha de raciocínio. Eu queria partir da seguinte premissa: nós como cristãos, nós precisamos fazer algumas perguntas a nós mesmos, as quais essas perguntas irão nos colocar numa condição de entendimento, de conhecimento, porque você sabe, meu irmão, minha irmã, os maiores problemas na nossa vida, eles começam quando nós não temos entendimento daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos vivendo no nosso cotidiano. A coisa mais triste é a pessoa, ela acha que ela vive, que ela está vivendo porque está respirando, porque está, né, de forma biológica, de pé, mas ela não vive, ela só sobrevive. E hoje existem muitas pessoas que não vivem a plenitude que Cristo quer nos dar. Ô, meu irmão, a plenitude no seu lar, na sua família, no seu trabalho. A pessoa ela não vive, ela sobrevive. Quando Cristo, que é a vida, veio para nos dar vida e vida com abundância. Veio para nos dar uma vida plena. Não nos eximir das dificuldades, das agruras desse século difícil, das circunstâncias fatais que muitas vezes nos acometem, porque nós estamos nesse mundo, e a palavra diz, o Senhor Jesus diz que o sol ele veio para os justos e a chuva, o sol e a chuva vieram para os justos e ímpios. Quando chove, molha todo mundo, quando faz sol também. Ilumina essa terra de pessoas boas e pessoas más. Nós estamos no mundo, temos lutas, mas existe um Deus que cuida de nós através de Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele começa a trazer um entendimento para nós, e isso que eu quero que o Espírito Santo ilumine o seu coração, a sua vida, como tem iluminado a minha, porque a primeira palavra fala conosco. Eu achei, meu filho. É que nós possamos entender que a palavra de Deus ela é luz, e essa luz ela pode sim iluminar os nossos caminhos. Eu falo aqui para dezenas de pessoas, e depois essa live fica gravada e assim vai por diante. Quantos problemas, quantos dilemas, quantas situações difíceis cada um de vocês estão passando. Como eu também tenho as minhas lutas, as minhas dificuldades. Mas a plena certeza que essas situações difíceis, quer seja no casamento, quer seja na parte financeira, parte emocional, a parte empresarial, na parte nossa, na questão de trabalho, só serão dirimidas com esclarecimento daquilo que Deus pode trazer para nós. E o apóstolo Paulo, nós já lemos aqui, ele fala no verso 9, ele começa a falar no verso 8 sobre proceder, sobre como se portar, né, para que nós tirássemos do nosso caminho a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena. Queridos, nós precisamos entender, São Tiago diz assim, que de uma mesma fonte não pode brotar água saudável e água amargosa. Então aquilo que é cristalino, é limpo, que vem de Deus, não pode ser contaminado por aquilo que é amargo, pela sujeira. Então as nossas orações, nós precisamos pedir ao Senhor que tire de nós tudo aquilo que não procede dele, tudo aquilo que não procede do Espírito Santo, tudo aquilo que não procede da nova vida que há em Cristo Jesus para nós. Ele está falando, longe de vocês, a maledicência, as conversações torpes, a linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros.
Nós somos cristãos, nós não podemos falar mentira. Quantas pessoas que nós vemos, infelizmente, o Senhor Jesus diz assim, ó, que seja o vosso falar sim, sim, o não, não. O que passar disso procede do maligno. Olha que dificuldade. Nós andarmos em verdade. Porque você sabia, meu irmão, lá em Filipenses, salvo engano, Efésios ou Filipenses, o apóstolo Paulo, quer ver? Não precisa abrir não, vou só olhar aqui rapidinho, o apóstolo Paulo, Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que quando a gente tramita nesse terreno da mentira, no terreno da maledicência, no terreno do engano, no terreno daquilo que não procede de Deus, no terreno que afasta a presença de Deus de nós estamos dando lugar ao diabo. Então ele fala isso em Filipenses, depois você pode ler, capítulo 4, Efésios capítulo 4, verso 27. Não deis lugar ao diabo. Olha que forte, um versículo tão pequeno, mas tão forte. Efésios 4, 27, diz assim, Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Depois você pode ler o contexto. O apóstolo Paulo está dizendo que quando nós andamos em mentira, andamos em blasfêmia, andamos em coisas erradas que desagradam ao Senhor, nós damos lugar ao diabo. E por isso muitos sofrem nesse momento, por isso muitos estão destituídos da sua liberdade, do seu ir e vir. Quantos tiveram a sua família desfeita pela mentira, pelo adultério? Oh, meu irmão, a vida longe de Cristo é cruel, é terrível. Como é bom falar de Jesus. Quantos hoje estão desempregados, tiveram uma oportunidade de um emprego tão bom, e por falta de sabedoria, pela mentira, porque quiseram se locupletar, quiseram colocar a mão naquilo que não era seu, ou não foram sábios para poder administrar uma afronta, foram coléricos, sanguíneos, e impediram que a bênção de Deus fosse completa em suas vidas, e hoje estão passando uma dificuldade. Por isso é tão bom, amado irmão, amada irmã, nós meditarmos na palavra. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam se despir do velho homem. Por quê? Verso 10, porque vocês já vos revestistes do novo. Querido, nós vivemos em novidade de vida. Nós erramos sim, mas o erro, meu amado irmão, minha amada irmã, na nossa vida, o pecado, ele precisa ser um acidente de percurso, não algo cotidiano. O que quer dizer isso, evangelista Maxwell? Um erro onde você sai, ou vai para um lugar, ou sai, vai trabalhar no seu relacionamento, algo acontece no meio do caminho, sem que seja premeditado. Nós não podemos guardar mágoa, nós temos que ser perdoadores, nós não podemos desejar o mal para o próximo. Um revestimento de um novo homem. Aí ele fala aqui algo tremendo que eu quero trazer à luz para você. Verso 10, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Querido, pleno conhecimento. O que é pleno? Um conhecimento aberto de Deus, das coisas de Deus. Um conhecimento não mais velado, mais vedado. Um conhecimento que traz a intimidade, o relacionamento com Deus. O conhecimento, amado irmão, amada irmã, você que é esposa, de Provérbios 14, a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola a derriba com as próprias mãos. Um conhecimento pleno que te dá condições de enxergar aquilo que outros não enxergam. Um conhecimento pleno nessa noite que te dá sensibilidade para ser humilde e olhar para a sua situação que você se encontra, porque todos nós temos problemas, e detectar que você precisa urgentemente que Cristo entre na sua vida, que Cristo entre no seu casamento, que Cristo entre no seu trabalho.
Porque quando Cristo, nós acompanhamos Cristo de longe, quando Cristo não habita verdadeiramente em nós, nós estamos fadados a tragédias, fadados aos fracassos dessa vida que geram sofrimentos. E Paulo está falando, um novo homem, quando nós passamos a ser um novo homem, nós passamos a ter o pleno conhecimento da imagem daquele que o criou. Olha que coisa maravilhosa. E quando eu li isso, pleno conhecimento, estudando a palavra, nós já vamos ler mais um pouquinho. Ah, como eu me alegro. Esse pleno conhecimento, nós precisamos entender. Deixa eu só abrir aqui. Eu anotei algo aqui. Nós precisamos entender que esse conhecimento de Deus nos faz andar em vitória. Porque quando nós passamos a conhecer a Deus, funciona mais ou menos assim. No relacionamento com Deus, relacionamento marido e mulher, né? Vanessa é minha esposa. Eu sei as coisas que Vanessa gosta e eu sei as coisas que ela não gosta. Sim ou não? Você que é casado. Eu estou com 20 e agora? 22 anos de casado. Meu Deus, 22 anos. Eu sei aquilo que minha esposa gosta e aquilo que ela não gosta. E vice-versa. Ela sabe aquilo que eu, Maxwell, gosto e aquilo que eu não gosto. O nosso relacionamento com Deus, essa novidade de vida. O que é a novidade de vida? Só para a gente entender. O Espírito Santo passa, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem, mora e passa a habitar em nós. Essa habitação do Espírito Santo dentro de nós, ela amplia o nosso conhecimento, ela traz né, o Senhor Jesus lá em João 14, João 16, ele diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, por habitar em nós, ele nos traz um esclarecimento daquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Então, amado irmão, amada irmã, quando nós buscamos esse relacionamento de novo homem com pleno conhecimento, nós precisamos fazer algumas perguntas a Deus. Né? Existem princípios gerais que o Espírito Santo, quando passa a habitar em nós, né, as práticas que nós realizamos, em tudo, no nosso cotidiano, em tudo, né, quanto nós dizemos, fazemos, pensamos ou desfrutamos, nós devemos fazer a seguinte pergunta, meu filho: isso pode ser feito para a glória de Deus? E essa, que horas tem, meu filho? Essa é uma pergunta que vai te livrar, meu irmão, minha irmã, e vai me livrar, e tem me livrado, e tem te livrado de todos os problemas terríveis dessa vida. Quando nós passamos a servir a Cristo, nós não temos mais vida secular, ou seja, uma vida cristã, a qual possa ser dissociada da vida de trabalho, de família. No meu caso, eu sou atleta, faço minha corrida, tenho meu grupo de amigos que muitos não são cristãos, mas eu não posso dissociar a minha vida cristã da minha vida social, natural, digamos assim. Então, quando você faz esse pleno conhecimento, Paulo ele passa a valorizar essas virtudes e esses deveres cristãos, quando você faz essa pergunta. Essa pergunta: isso pode ser feito para a glória de Deus? E nós, quando começamos a ter esse entendimento, nós vivemos uma vida alegre nessa terra. Porque na resposta dessa pergunta, que não é retórica, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos responde, sim ou não, ele fala aos nossos corações. Quando nós damos passos que desagradam ao Espírito Santo, na mesma hora o Espírito Santo brada e nos mostra: opa, essa foi bola fora. Não é assim, Maxwell. Essa comunhão. Então, o apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso. Ele entendeu muito bem isso. Quero ler mais um pouquinho para nós lermos mais uns 2 versos em outros livros e a gente começar a encerrar para orar. E ele continua, falando dessas virtudes no verso 12. Colossenses, capítulo 3, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha só que coisa linda. A sua versão está assim? Sim. Revesti-vos, pois, meu irmão, minha irmã, como eleitos de Deus. Nós somos eleitos. O que é a eleição? Nós fomos chamados.
Nós somos eleitos em Cristo. Você foi colocado em um patamar de ser de Deus, pertencer a Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdias, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Eu podia falar aqui de cada um desses, mas suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos perdoai vós. Olha que coisa linda. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Querido irmão, querida irmã, como a novidade de vida, ela vem sobre nós com o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, e traz o pleno conhecimento das coisas de Deus. O Paulo diz o que no verso 15? Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. A paz de Cristo, ela passa a arbitrar a nossa vida. Isso é muito forte. Nas dúvidas, nas dificuldades, nós temos a paz de Cristo que arbitra. O que quer dizer arbitrar? Que decide, que dirige, que julga, que descortina o que eu não posso ver. Cristo lhe tem a paz nessa noite, querido irmão, querida irmã, na sua vida, para te condicionar a tomar decisões. Porque aquilo que não te traz paz não é de Deus. O pleno conhecimento de Cristo, através da Escritura, através do amor, através da vida com Deus, nos faz ter paz para dirigirmos a nossa vida, arbitrar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus quer que façamos. Verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus em seu nome, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amado irmão, amada irmã, isso é cristianismo. Precisamos de mudança. Eu preciso mudar a cada dia, você precisa mudar. Olha que Paulo está dizendo aqui, que precisa habitar em nós de forma rica. O que é isso de forma rica? Plena, copiosa. Mutuamente, quer dizer, com nossos relacionamentos, quer seja no trabalho, quer seja na família. O louvor a Deus. Como tem sido o seu relacionamento, meu irmão, minha irmã? Nos seus relacionamentos você tem louvado a Deus? No seu testemunho? Nas suas conversas? Com salmos? As nossas conversas, isso é cristianismo. As nossas conversas precisam salmodiar a Deus. O que é salmodiar? O que os livros de salmos representam para nós? São cânticos. Salmos são orações em formas de cânticos, são versos de adoração, de elogios ao Senhor. Nas nossas conversas nós precisamos salmodiar. Encontrar alguém na rua, no trabalho e falar: o Senhor é bom. Oh, aleluia. Deus tem saída. Deus tem o melhor. Deus tem condições de transformar. Deus tem condições de trazer o alento. O Salmo ele nos reporta a confiança, a gratidão, ao testemunho a Deus. Olha que coisa forte. Cânticos espirituais. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Precisamos cantar uns com os outros, meus irmãos. Cantar a vitória do Cordeiro de Deus, de Cristo Jesus. Cantar aquilo que Jesus tem feito na nossa vida, irmãos. Nós estamos passando na pior história da humanidade, nessa pandemia, nessa gravidade, na escassez, e Deus tem cuidado de nós, meu irmão. Deus não tem nos deixado faltar nada. Deus tem suprido as nossas necessidades. E Paulo continua dizendo aqui: e com gratidão em vosso coração. Hoje eu falava com meu pai sobre gratidão. Gratidão é o que? A memória do coração. Eu, há 6 anos atrás, essa hora, eu estava no hospital sofrendo. Não sabia nem que iria ser operado, que estava ali passando por um período de quase, entre a vida e a morte.
Hoje eu estou no meu lar. Hoje eu estou respirando bem. Hoje eu vou acabar aqui, eu estou com fome, minha barriguinha tá roncando. Eu vou poder comer, vou poder jantar, coisa que eu não fazia no hospital porque eu não conseguia comer. Por isso eu sou grato. Por isso hoje você está me ouvindo falar isso. Enquanto eu estiver vivo nessa terra, e olha aqui na câmera ali, ó, eu vou falar sobre isso, sobre gratidão. Porque Deus me socorreu. Deus te socorreu. Aquele ali é Wanderson, Mateus, que está ali, com aquele óculos bonito, escuro. Wanderson, Deus te socorreu quando você estava aleijado, quando você precisava que as pessoas te dessem banho. Nunca se envergonhe de repetir, de falar, eu sou repetitivo, prolixo. Deus me curou, Deus me restaurou, por isso eu sou grato. E Paulo começa a falar, seja grato. E em tudo, agora entra aquilo que eu falei sobre a pergunta que se faz, meu filho. Verso 17, irmão e irmã. Em tudo. O que é tudo? O que é tudo, amado ouvinte? Amado ouvinte? Tudo. É tudo. Dona de casa está lavando roupa? Em tudo. Glorifica ao Senhor. Está fazendo comida? Glorifica ao Senhor. Está lavando carro? Glorifica ao Senhor. Oh! Isso é Bíblia, isso é cristianismo. É alegria. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação. Olha que coisa forte. Em tudo que fizerdes. Aqui não está falando mais dentro da igreja. Aqui não está falando somente no dia de culto, no dia da live. No dia da live, né, gente? Tá tudo bonitinho, pá, glória a Deus, e depois a gente, não, em tudo. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em tudo, se eu estou trabalhando, graças te dou. Vamos almoçar? Senhor, graças te dou por esse alimento. Meu carro tem combustível, eu posso ir e vir. Graças te dou, Senhor. Hoje meu pai gravou um áudio para mim, sabe o que ele falava? Eu estou feliz porque eu estou conseguindo urinar. O jato da minha urina está forte, porque há um ano atrás exatamente, meu pai teve retenção urinária, não conseguiu urinar. E hoje quando ele urina, ele comemora, porque quando ele vai ao banheiro ele consegue fazer a sua necessidade. Ele está feliz porque agora ele pega o carro dele e consegue viajar de um lugar para o outro sem ter que parar 10, 15 vezes. É isso que Paulo, cristianismo é isso. É simplicidade. Não verborréia. O que é verborréia? É falar e não falar nada. Cristianismo é simplicidade. Eu começo a correr um pouquinho. Que horas tem, meu filho? 3 minutinhos para as 9. Quero que você vá em 1 Coríntios 10:31. Grande São Paulo. Olha o que São Paulo continua falando. Em 1 Coríntios 10:31 havia ali uma discussão sobre a liberdade cristã, sobre o comer, sobre o que não podia comer. Só que antes disso, no verso 23, olha o que Paulo fala. Nós estamos falando aqui sobre glorificar o nome de Deus. Como filhos, nós precisamos ter prazer de glorificar o nome de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 10:23. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas. Quer dizer, eu posso fazer. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Vírgula. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Olha que coisa linda. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque nem todas as coisas edificam. Na vida cristã nós precisamos ter esse entendimento de que nem sempre podemos fazer todas as coisas. O que Paulo está dizendo sobre o pleno conhecimento é que na vida cristã nós precisamos ter o entendimento que tudo que nós vivemos precisa ser de edificação. O que é edificar? Edificar é alicerçar, edificar é base, edificar é construir. Entendeu? Ele diz aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Quer dizer, nem todas são construtivas.
nem todas vão redundar em bênção para o Senhor. E nesse contexto ele começa a falar sobre o comer ou não comer, o que podia ser feito, e no verso 31 ele diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha que coisa majestosa. Olha a igreja de Corinto. Se vocês querem comer, vocês comam. Se vocês querem beber, bebam. Se vocês querem fazer outro tipo de coisa, vocês parem, ponderem e pensem. É para a glória de Deus? Talvez eu esteja falando com pessoas que projetaram coisa amanhã sábado, final de semana. Faça essa pergunta: é para a glória de Deus? Glorifica o nome do Senhor. Primeira epístola de Pedro, no finalzinho da sua Bíblia. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 7. São Pedro diz assim, 1 Pedro 4, 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, olha que palavra forte, Vanessa. O fim de todas as coisas está próximo, sim ou não? Sim. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Olha só, sede criterioso. O que é uma pessoa criteriosa? Peraí, para um pouquinho. Vamos repensar o que a gente está fazendo? Vamos repensar se isso glorifica a Deus? E sede sóbrios. O que é a pessoa sóbria? O sóbrio é ao contrário do ébrio, daquele que está bêbado. O sóbrio é aquele que tem as suas faculdades mentais no lugar, porque foi nova criatura, teve o pleno conhecimento de Deus e a sobriedade do Espírito Santo que habita nele. Traz a prudência, a sabedoria, a condição de tomar decisões assertivas. Ele pondera a vereda dos pés. Será onde eu piso? Deus pisa comigo? Verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus o quê? Glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Débora Sorrentino está com a gente. Beijo, Débora. Aniversário da Débora. Amados irmãos, nós somos abençoados quando nós vivemos para a glória de Deus. Toda a Bíblia, ela vai redundar em apontar para a glorificação de Deus. As respostas da nossa oração, das nossas orações, precisam apontar para glorificar a Deus. Amado irmão, amada irmã, entenda que ao conhecermos a Deus, as Escrituras, a palavra de Deus, esse conhecimento precisa brotar em nossas vidas, para que nós possamos a cada dia, enquanto nós estivermos aqui nessa terra tão cruel, tão complicado nesse mundo, termos um entendimento que se nós chegamos até aqui, foi para que o nome de Deus fosse glorificado. Queria que você abrisse rapidamente Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João, capítulo 15. E eu já começo a abordar esse teor mais da oração para que nós venhamos orar. E nós já vamos orar. Evangelho segundo São João, capítulo 15. A partir do verso... Vamos ler do verso 5 em diante, só para contextualizar. João 15, 5. Eu sou a videira, Senhor Jesus aqui falando, dando as últimas instruções aos discípulos, já sabendo da sua morte, da sua crucificação. Ele dá essas instruções aos seus discípulos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Verso 8. Nisto é o que? Glorificado meu Pai, em que deis muito, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha que forte. Nisto é glorificado meu Pai. Nisto que? Em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quando nós produzimos frutos para a glorificação de Deus, o que é para a glorificação de Deus? Nós produzimos frutos e entendemos que tudo que temos, o que somos, pertence ao Senhor, é para a glória dele. O Senhor Deus nos presenteia com bênçãos. Se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quer ver? Mateus capítulo 5. A hora passa. Mateus 5, a partir do verso 14. Nós estamos falando sobre glorificar o nome do Senhor. Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, quer dizer, uma lanterna, uma lamparina, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Verso 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A pergunta é: como eu glorifico o Senhor? Quando as pessoas olham ao redor as minhas obras e por essas obras elas dão graças a Deus. No bom trato, no respeito, na fidelidade à esposa, no casamento, no trabalho, com pagando um salário em dia, ou funcionário chegando no seu horário, cumprindo o seu horário. A pessoa, isso redunda em glória a Deus, a pessoa fala assim: poxa, a fulano, né, é uma pessoa tão correta, né? Tão honesta com a família, tão sincera, tão... Graças a Deus pela vida dela. Isso glorifica a Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A palavra nessa noite foi essa, meu irmão, minha irmã. Que a nossa conduta, a nossa vida diária possa glorificar o nome do Senhor. Que lutemos contra as nossas inclinações, contra as nossas mazelas, contra as nossos pecados, e que o Espírito Santo nos fortaleça a glorificar o nome do Senhor. Porque quando temos esse desejo de glorificar o Senhor, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Porque na glorificação, na condição humana de se preocupar em glorificar a Deus, nós alegramos o coração de Deus, evitamos o mal, evitamos o pecado, e com isso nós sofremos menos, ou melhor, muitas vezes não sofremos aquilo que o pecado nos coloca como jugo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida com abundância. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora nós vamos agora estar orando. São vários nomes aqui. Vamos ler aqui os pedidos de oração. Que alegria, meus irmãos. Eu fico pleno, alegre, porque como é bom nós falarmos de uma verdade que brota do coração. Oração por Jorge e Silvana. Oração pela família do Fred. Oração pelo José Cláudio Alvarenga, irmã Verinha Alvarenga, toda a família Alvarenga. Estamos aqui diuturnamente orando, minha irmã. Oração por Juliana e Juliane. Oração pela irmã Gil. Oração pelo André e Silvana, sempre orando pelo André. Oração pelo Ledilson e pela Kátia. Oração por Tati, por Felipe. Oração pela minha tia Tereza, que está aí com a gente, pelo meu tio Lula, Flavinha,
Tiago, a Vanessa, a sua família. Oração pela Débora Sorrentino, Dona Fátima, o Wallace, Wagner, seu Antônio. Que Deus abençoe as vossas vidas. Oração pelo Mauro, seus filhos. Oração por todos do Ministério Fé para Todos, os diáconos, os evangelistas. Oração pelo seu Walter, que melhorou, teve uma melhora. O nosso vizinho teve um AVC, nós estamos orando e teve uma melhora. Oração pelo Caio, pelo Cauã, pela Patrícia e família. Oração pela Aretusa, Ismael, toda a sua família. A Kari, a Camila, o vô e a avó. Oração pela tia Raimunda, graças a Deus também está melhor. Oração pela Vivi, pelo Lúcio, pela Pamela e pelo Cauã. Sempre oramos. Oração por todos do Ministério Casados para Sempre. Uma bênção, especialmente a Tatiele e o Israel, que são aqueles que estão de frente. Oração pela Yolanda, pelo seu Everaldo, por toda a família Pereira. Oração pela irmã Eliane e o esposo Roberto Júnior, que Deus possa libertar também. Me lembro aqui da dona Norma, do seu Pedro, do Rafael, do César, da Aninha, das crianças, sempre oramos. Oração pela dona Estela, que sofreu um AVC. Oração por Caroline, Guilherme e Daniel. Oração por Felipe e Camila. Romão e Jane, sempre oramos. Vera Lúcia Alvarenga e toda a família. Oração por Sara, Luciene, que estão grávidas, né, Nessa? A nora também do pastor Robério, que estão grávidas. E oração por todos que participaram da live. Esquecemos de alguém? Se porventura nós esquecemos, as Alines, né? Meu pai, minha mãe, não precisa nem dizer, né? Como sempre orando. Se esquecemos de alguém, que o Espírito Santo possa interceder com gemidos inexprimíveis à presença do Pai. Amém? Você que pode, feche os seus olhos, curva a sua fronte, sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como foi pregado, Senhor, nas linhas da sua Escritura, que é a Tua Palavra, Senhor. Tu és tudo, Senhor, para nós, Senhor. O que é tudo? Tudo é tudo, Senhor. Ó Pai, a alegria, o gozo, a satisfação que o Senhor nos dá é incomparável, Senhor. Muito obrigado, Deus, por sermos, Senhor, dependentes de Ti nessa noite. Por entendermos, Senhor, que todos os nossos dilemas, situações e dificuldades encontram-se, Pai, nas Tuas mãos nessa hora. Ó Deus, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós pedimos, Senhor, a Tua intervenção nessa hora, a Tua intercessão. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor está no santuário, ó Jesus, como nosso grande sumo sacerdote intercedendo por nós. Tu está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso intercedendo, Senhor. Por isso, ó Pai, nós clamamos nessa hora, ó Cordeiro Santo, Imaculado, Senhor de Deus. Clame, ó Pai, por nós nessa hora, nesse momento. Por cada irmão, cada irmã, Senhor, que parou seus afazeres nessa noite, Senhor. Que abriu mão do seu tempo, porque confia não no homem, não na palavra humana, que é passageira, que é dada ao erro, ao fracasso, mas firmou a sua fé nessa noite na palavra de Deus, que diz que os céus e a terra passarão, mas que a Tua palavra não há de passar. Que o Senhor possa galardoar o Teu povo nessa noite, Senhor, com os livramentos, Senhor, com a proteção, Senhor. Ó Pai, nós sabemos aqui de casos, Senhor, que são impossíveis para o homem, mas que são possíveis para o Senhor. A Tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá, Senhor? Toca, meu Pai, com a Tua mão poderosa nessa hora. Senhor, toca em corações, Senhor. Provérbio 21 diz que o coração do rei é como um rio, pelo qual o Senhor o inclina para a direção que Tu queres. Toca no coração do marido, ó Pai, no coração da esposa. Ó Pai, se porventura, Senhor, esse lar, Senhor, está descompensado, está, Senhor, em tristeza, todo espírito de divórcio, Senhor, todo espírito calamitoso, malévolo, todo espírito que venha, Senhor, tirar a paz nos lares, trazer o esfriamento ao casamento, Senhor, que queira dissipar o amor, entristecer o coração dos filhos, que vai caindo agora, Pai, em nome de Jesus. Todo espírito de confusão nos lares, todo espírito familiar que traz a briga, a desavença, que traz a contrariedade, Senhor, a incompatibilidade, Senhor, de gênios, que o Senhor possa queimar pelo poder do nome de Jesus.
Ó Pai, eu oro pelo teu filho, Pai, pela tua filha, que encontra-se enferma nessa hora, Senhor, sem fome, Senhor, sofrendo as agruras da náusea, Senhor, da internação, Senhor, do sentimento de solidão, da incerteza, Senhor, no hospital, que o Senhor possa entrar com providência agora, meu Pai. Senhor, eu oro por aquele, Senhor, desempregado, desempregada, Senhor, que tem uma conta a ser paga, um aluguel, Senhor, e já tem a preocupação, a tristeza, Senhor, de ser envergonhado, Senhor. Que o Senhor possa entrar com suprimentos nessa hora, que o Senhor possa abrir portas, Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, trazer a porta de emprego, Pai. Amém. Que o Senhor possa, Senhor, tocar em corações, Senhor, aquele currículo, ó Pai, que foi deixado, Pai, que só o Senhor pode tocar, que esse currículo caia na mão do empregador, Senhor, que o Senhor possa repreender o espírito da miséria nas dispensas, Senhor, o espírito da fome, Pai, o espírito do prejuízo, Senhor, o espírito do dano, Senhor, o espírito que faz com que o lar não prospere, com que a falta, Pai, de suprimentos, Senhor, traga, Senhor, a tristeza, a discórdia, vai queimando agora em nome de Jesus. Senhor, como sempre peço, vai tocando, Pai, naqueles que estão com problemas emocionais, com problemas de doenças psicossomáticas. Senhor, quebra a raiz da depressão, da amargura, do transtorno de ansiedade generalizada, ó Deus, da síndrome do pânico, todo sentimento de suicídio, ó Pai, de depressão, de morte, cai agora em nome de Jesus. Senhor, vai tocando em cada lar, Pai, vai tirando todo atrevimento do diabo, tudo aquilo que o inimigo coloca, Senhor, como tristeza na alma, Senhor. Muitas vezes tem tudo para estar feliz, tem até o emprego, o carro, a casa, o casamento, mas está triste, está amargurada, está sedenta de algo, Senhor, que só o Senhor pode preencher. Preenche agora em nome de Jesus. Destrói todo vínculo maligno, toda operação satânica, Senhor, que possa cair por terra em nome de Jesus. Vai visitando os teus filhos, ó Pai, que após essa oração eles possam ser visitados pelo Teu Espírito Santo. Aleluia. Salva vidas, toca em corações, motiva para o Teu povo, Senhor, procurar uma igreja, procurar um contato maior contigo. Salva vidas, Pai, escreve o nome dos Teus filhos no livro da vida e traga, Senhor, a alegria, Senhor, o gozo que só a Tua presença pode trazer. Nós repreendemos todo o mal e declaramos, Pai, a nossa vitória, o cumprimento das Tuas promessas em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nome de Jesus. Amém? Você que orou comigo pode declarar nesse momento? Repita comigo pela fé: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, é no nome de Jesus, que eu tomo posse, da minha bênção, eu tomo posse, Senhor, daquilo que a Tua palavra diz que eu posso. E te peço, Senhor, trata o meu coração, dirige os meus passos, e nunca permita que eu me afaste de Ti. Senhor meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, meus irmãos, e assim nós terminamos mais essa live com um coração muito feliz de poder declarar a bênção sobre a sua vida. E que o Espírito Santo de Deus nos conduza para um final de sexta-feira abençoado, um sábado, um domingo, e que Deus possa contemplar cada vida que nos presenteou com a sua audiência, com a sua convicção de fé. E eu agradeço a vocês, porque toda a honra, toda a glória é do nosso Deus. Amém? Coloque-se na posição de receber a bênção do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos que amam o Senhor Jesus, não só hoje, mas para todos sempre, e sempre, e sempre. Você que ama esse Deus, diga amém. Amém? Amém? Amém. Uma boa noite. Tchau.